gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num dos salmos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, o Salmo de número 91. E nós leremos apenas o primeiro versículo deste salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Que o Senhor possa abençoar esta palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Imaginemos uma pessoa caminhando pelo deserto, sendo afligida por um sol escaldante. Nada tendo ao seu redor que possa de alguma maneira amenizar o calor que ela sente, o incômodo que ela sente durante a sua caminhada. Sempre que eu leio este salmo, me vem à mente justamente uma pessoa caminhando e sendo castigada, literalmente castigada pelo sol. Como essa pessoa buscaria com seus olhos e se empenharia com todo o seu ser por encontrar uma sombra acolhedora. Uma sombra que pudesse protegê-lo daquele inclemente sol que está castigando, como eu disse, açoitando aquela pessoa. Bem, ainda que nós caminhemos por um deserto, à semelhança do povo de Israel, nós teremos garantido o que no deserto dificilmente se encontra: uma sombra protetora. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto. Não foram 40 dias, não foram 40 horas. Eu te digo que eu imagino que já caminhar 40 horas num deserto deve ser algo extremamente sacrificante. Mas eles caminharam 40 anos num deserto. E uma coisa que eles puderam contar num deserto, durante as horas do sol, é que nunca, jamais lhes faltou uma sombra debaixo da qual eles podiam se refugiar do calor do deserto. Assim é Deus em nossa vida. Assim, o Senhor, Ele é esta sombra acolhedora. Quando é que nós desejamos mais uma sombra? Quanto mais quente está o sol, quanto mais calor sentimos, mais necessitamos de uma sombra.
Me chama a atenção em que este refúgio em Deus é chamado esconderijo. Aonde eu me refugio, de fato eu me escondo. O povo de Israel estava escondido, digamos assim, do sol, pela sombra da nuvem do Senhor. Aquela sombra que eu volto a dizer, era uma sombra acolhedora. A presença de Deus conosco sempre é uma presença acolhedora. Mas diz o esconderijo e fala aquele que habita. Eu imaginava que um esconderijo não apenas é um lugar no qual eu me escondo. Eu me escondo como um refúgio dentro do qual eu me protejo, eu me guardo. Mas um esconderijo é um lugar que me dá uma ideia mais passageira, um lugar em que eu estou me escondendo, mas aqui diz que eu estou habitando. A presença de Deus é tão acolhedora, a presença de Deus é tão protetora, que quando nos ocultamos nela, quando nos escondemos nela, nós, de fato, moramos nela, habitamos nela. Aquele que habita no esconderijo, aquele que habita se ocultando em Deus, e dessa forma se protegendo. Quando a nuvem cobria o povo de Israel e fazia a sombra para o povo de Israel, a nuvem os ocultava. Eles estavam assim, refugiados. Eles estavam assim, guardados. Lembre-se das famosas cidades de refúgio que a Bíblia nos fala, e que aquele que se encaminhava para aquele lugar, e eu chamarei aquele lugar seguro, ele muitas vezes se encaminhava perseguido. E eu imagino quando este fugitivo via a cidade de refúgio, que alegria devia tomar o coração desta pessoa que estava sendo perseguida. Nós, igualmente, também somos perseguidos por tantas coisas. E, por vezes, por tanta gente. Somos perseguidos. E que alegria é ver o lugar de refúgio, o lugar de segurança. E esse lugar de segurança é uma pessoa, é Deus, de modo que nós habitamos nesse esconderijo, de modo que nós descansamos à sombra do Onipotente. A sua sombra nos guarda. Estamos
à sua sombra, tanto quanto uma ovelha estará à sombra do seu pastor. E Ele é o nosso pastor. Por isso, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque a Bíblia diz, porque tu estás comigo. A presença dEle faz sombra sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós encontramos nesta sombra, encontramos nesse refúgio, encontramos nesse esconderijo, nesse lugar onde podemos nos esconder, nesse lugar onde podemos nos ocultar, nós encontramos descanso. E não há como não se lembrar do convite de Jesus, que nos diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e achareis descanso. A Bíblia diz que aquele que busca, achará. E se nós buscarmos a presença do Senhor, buscarmos esse refúgio, buscarmos esse esconderijo, buscarmos esta habitação, habitarmos a sombra de Deus. E quando nós estamos falando da sombra, nós estamos falando muito mais do que um lugar. Nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de uma presença. E nós que dizemos que somos habitação do Senhor, quantas vezes nos esquecemos que o mais importante é que Ele é a nossa habitação. Aquele que habita. E o versículo de número 2 completa esta palavra dizendo, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E não apenas confio, em quem habito. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza, o meu lugar seguro. O meu lugar seguro é a sombra de Deus. Porque, mais uma vez, eu digo que isso significa dizer que a presença de Deus está comigo. A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco e Ele nos guardará. Nele nos refugiaremos, nele nos esconderemos. Nada poderá e ninguém poderá nos alcançar enquanto estivermos escondidos em Deus. É como as estrelas de Apocalipse, que são os anjos da igreja, nas mãos do Senhor. Quando essas mãos se fecham, não existe lugar mais seguro do que dentro das mãos do Senhor. Ninguém poderá nos alcançar,
ninguém poderá nos atingir, ninguém poderá tirar a cobertura, a sua mão nos cobre, a sua presença nos envolve, e isso é habitar. É o lugar aonde eu vivo, é um esconderijo do qual eu não quero sair. Um esconderijo do qual eu não quero sair. Sabe, o mundo muitas vezes, e acima de tudo, aquele que o mundo jaz nele, o maligno, muitas vezes tenta nos enganar com refúgios que nós, de outra maneira, jamais entraríamos. Imagine um lugar nada acolhedor, um lugar como uma cabana, um casebre, quase que para cair, mas que você passa no momento de uma grande tempestade, há chuvas, há ventos, há raios, aquele lugar que talvez você jamais entrasse, jamais quisesse estar ali, devido à realidade, às circunstâncias que nos cercam, naquele momento, parece um lugar acolhedor. Parece um lugar seguro. E assim, talvez uma pessoa entre ali e durante aquela tempestade se sinta, por mais que pareça que a cabana irá cair, por mais que goteje, por mais imunda que esteja, dirá, bem, é melhor estar aqui do que estar lá fora. É isso que o diabo nos oferece. E assim nos engana. Com lugares que nós jamais entraríamos, mas entramos por causa da tempestade que há do lado de fora. Mas o nosso Deus, o que Ele nos oferece, é uma fortaleza. É um lugar seguro. É um lugar que não se abala com a maior das tempestades. A Bíblia diz que está firme, que não se abala. É um lugar diferente daquele lugar que o mundo, que o diabo nos oferece. Quantas pessoas buscam refúgio, às vezes em ideias, em filosofias, ideologias, em religião. Quantas pessoas buscam? E esses lugares são essas cabanas que quase caem, mas por causa da tempestade da vida, elas se metem ali e dizem, melhor aqui do que lá fora. Mas Deus está dizendo, entra na fortaleza, entra no refúgio. E a Bíblia diz, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. E eu quero dizer a vocês que aquele povo que caminhou no deserto, caminhou debaixo da proteção forte do Todo-Poderoso. Eles caminhavam e a fortaleza que os guardava, que os protegia, caminhava com eles. Eles jamais deixaram de conhecer o descanso.
E Jesus nos convida, e talvez hoje você esteja numa situação como alguém numa tempestade, e a voz do Senhor, ela te chama e ela pode ser escutada, não importando quão grande seja a tempestade, e a voz do Senhor te diz: venha a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, venha a mim. E no final, o que você conhecerá, aprendendo de mim, será descanso. Descanse à minha sombra. Descanse debaixo da minha cobertura. Saia da tempestade, não vá para esses lugares, permita-me chamar, alternativos. Venha para o lugar seguro. E você, diferente daquela cabana aos pedaços, que está prestes a cair, que você mal pode esperar que a tempestade acabe para que você saia de lá, porque aquilo é apenas um refúgio, mas não é uma habitação. Você está apenas se refugiando, mas você não viveria lá. Diferente com o Senhor, onde você se refugia, você não apenas se refugia, você não apenas se esconde, você decide não sair mais de lá, você habita, faz dele a tua morada. Amém? Senhor, quantas lutas, quantos desafios, quantas, às vezes, fugas desesperadas, em que buscamos o primeiro refúgio, mas nós queremos aquele refúgio, que é o Senhor, que se torna a nossa morada, a fortaleza, seguro, bem presente, mesmo nas horas de tribulação. A fortaleza que jamais será derrubada, a fortaleza que jamais será abalada, a fortaleza que jamais será destruída, a fortaleza que dentro dela nos tornamos inalcançáveis, protegidos, e podemos no Senhor descansar. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.